Bom, a gente acompanha bem de perto e a gente conversou com o Rafael de Oliveira, que sofre com a esclerose múltipla, e conta um pouquinho pra gente como que é conviver com essa doença. A esclerose múltipla é uma doença que atinge o sistema nervoso central. De acordo com a Associação Brasileira Especializada na Patologia, só aqui no Brasil, cerca de 30 mil pessoas têm o diagnóstico. Uma delas é o Rafael, de 26 anos, que está aqui para conversar com a gente. Ele faz aqui o tratamento na Vale Infusões. Boa tarde, Rafael. Eu queria saber como foi o diagnóstico, quando ele veio para você? Boa tarde. Bom, o diagnóstico veio há 10 anos já. Eu demorei cerca de 1 ano investigando a doença, né? Mas quanto mais cedo eu consegui investigar e saber o diagnóstico, foi melhor para mim. Quais foram os primeiros sintomas? Tontura, dormência e basicamente isso. Tanto que eu achava que eu estava com vertigem, né, com labirintite. E depois disso, você tinha 16 anos. Quais foram as primeiras atitudes? Buscar tratamento, buscar informações? Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar informações na internet, né? E isso não é tão bom, porque lá você acha casos de todos os tipos. Mas, com certeza, eu fui atrás de médicos, né? Para saber o diagnóstico disso e saber mais sobre a doença. E logo o primeiro médico que você passou já te deu o diagnóstico ou não? Foi demorado? Não, foi bem demorado. Mais ou menos 1 ano mesmo. Em vários médicos, até eu ter o diagnóstico dado correto, né? E já comecei o tratamento também. Você já passou por outros lugares, já foi procurar tratamento, orientação, inclusive em São Paulo, e agora está aqui em São José dos Campos, na Vale Infusões. Como é o tratamento que você recebe aqui hoje? Muito melhor do que em hospital. Assim, eu diria um atendimento de primeiro mundo aqui. Tá certo, Rafael, muito obrigado. Lembrando que a esclerose múltipla é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e ao menor sintoma, o ideal é procurar orientação médica. Obrigado, Thiago. E sobre esse tratamento a gente conversa agora então com o doutor. Como que funciona? É algo que a pessoa tem que fazer toda semana, todo dia? O que o tratamento na verdade faz? Ele não tem cura, a doença não tem cura, mas o que ele faz então? Então, Lucas, na verdade, a esclerose múltipla, por ser uma doença crônica, assim como a pressão arterial, a hipertensão, a diabetes, são também doenças crônicas, ela tem controle. E os controles dessa doença são feitos, de maneira geral, com medicações injetáveis. É a primeira linha de medicação que existe. Aquele paciente que tem um diagnóstico precoce de esclerose múltipla com poucos sintomas, pode muito bem ser submetida a esse tratamento de primeira linha. Então, são tratamentos que o próprio paciente aplica a medicação subcutânea, intramuscular, ele mesmo aprende a aplicar. Assim como uma pessoa que tem diabetes do tipo 1 e aprende a aplicar a insulina. Então, existe essa linha de tratamento que vai evitar que a pessoa tenha manifestação, tenha surto da doença, né? E uma pessoa com uma doença bem controlada pode ficar completamente sem surto, né? Agora, pacientes com uma doença um pouco mais agressiva precisam de um tratamento equivalente, mais agressivo, né? E quando eu digo mais agressivo, é mais eficiente. Existem tratamentos que a pessoa vai até uma clínica ou um hospital, uma clínica de infusão, e lá ela recebe uma medicação uma vez por mês. Uma vez por mês? Isso, que consegue controlar bem os seus sintomas. Às vezes, o paciente consegue até mesmo reverter algum sintoma que virou sequela. Entendi. Então, existe essa disponibilidade hoje. Além do mais, existem também hoje já drogas orais, comprimidos, que são liberados para pacientes que têm também a doença um pouquinho mais avançada, né? Então, existem diversas modalidades de tratamento, né? Cura, infelizmente, hoje ainda não temos. Acho que um dia vamos chegar lá. Mas o tratamento da esclerose múltipla é cada vez mais avançado. E, como eu falei um pouquinho da vitamina D aqui, a vitamina D entra como coadjuvante, não como ator principal, mas sim como um coadjuvante e muito importante para o tratamento.